Olá, oitavo ano. Como havia falado para vocês, no início da atividade 4, eu ia fazer a correção dos exercícios das páginas 31, 32, 47 até a 50, antes da gente iniciar o último módulo aí do primeiro bimestre, tá bom? Então, olha lá. Na página 31, pessoal, nós temos um modelo que vocês já esquematizaram esse modelo aí na folha sulfite. Então, nós vamos começar a colocar o nome das estruturas que fazem parte do sistema digestório, tá bom? Então, vamos lá. Começando de cima para baixo, nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, tá? Isso foi o exercício 1, tá? Agora o exercício 2. O sistema digestório é formado por uma série de órgãos que cumprem funções específicas no decorrer do trajeto do alimento pelo organismo. Escreva um pequeno texto explicando esse caminho percorrido pelo alimento, respeitando a sequência que representa sua entrada no organismo até a sua eliminação. Então, nós vamos começar o texto sendo falado aí com a primeira estrutura, a boca. Tá? Depois da boca, o alimento vai passar pela faringe, depois pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e chegando à porção final, que é o ânus. Exercício 3. No decorrer deste módulo 4, descrevemos todos os órgãos do sistema digestório e suas respectivas funções. Complete as frases a seguir, dando sentido a elas. O tubo digestório começa na boca. O esôfago está situado entre a faringe e o estômago. Tá? A saliva e o suco pancreático são compostos de enzimas que ajudam a quebrar os alimentos. O estômago é responsável pela digestão mecânica e química dos alimentos. A bile é produzida no fígado e armazenado na vesícula biliar. No intestino delgado ocorre a absorção de nutrientes como aminoácidos e gorduras. O principal papel do intestino grosso na digestão é formar o bolo fecal e absorver água e sais minerais. O bolo alimentar segue no tubo digestório até o ânus graças aos movimentos peristálticos, o mesmo movimento peristáltico que nós temos aqui no esôfago, tá? As glândulas anexas ao tubo digestório são glândulas salivares, fígado e pâncreas. Esfíncter é o nome dado à estrutura que permite controlar a eliminação de fezes pelo ânus, tá bom? 4. O fígado é, ao mesmo tempo, um órgão e uma estrutura glandular com funções variadas, tais como a remoção de drogas, armazenamento de glicogênio e vitaminas e eliminação de hormônios. Considerando essas informações, responda em que momentos ele participa efetivamente na digestão alimentar. Então, no momento da produção da bile, né, substância que vai emulsificar aí a gordura dos alimentos. 5. Sobre um dente que sangra, você saberia dizer qual é a parte dele que sai o sangue? É da polpa, porque a polpa é a parte interna onde nós temos os nervos e os vasos sanguíneos. E espero que o desenho de vocês na folha sulfite tenha ficado muito bonito. Vamos lá para a correção da tarefa, no finalzinho da apostila, página 47. Vamos lá. 1 minute, please. 47. 1. Um paciente está deitado em um leito hospitalar e tem um tubo conectado diretamente ao seu esôfago, por onde recebe seu alimento. Quais os processos digestórios que esse paciente está impedindo de realizar? Ou seja, ele está impedindo de realizar a ingestão do alimento, a mastigação e a deglutição. Porque o tubo aí, no caso, está diretamente no esôfago, né? Que isso daí é chamado de sonda, tá? 2. Os dentes são acessórios utilizados para facilitar a digestão dos alimentos. Você saberia explicar por que existem dentes de diferentes formas e tamanhos? Cada dente ele vai estar adaptado a uma função. Por exemplo, os incisivos centrais e laterais, eles têm a função de cortar. Já os caninos, aqui, eles têm a função de rasgar o alimento. E os pré-molares e molares, eles vão triturar o alimento, tá bom? Para o nosso corpo se manter vivo e funcionando adequadamente, precisamos da energia que provém dos alimentos. Os alimentos necessitam ser decompostos para que as substâncias neles contidas sejam liberadas e, na sequência, distribuídas pelo sangue e absorvidas por todas as células. Considerando essas informações, responda qual a diferença entre o processo químico
e o processo mecânico da digestão? Então, no caso, no processo químico, as moléculas são quebradas e modificadas. E isso daí, pessoal, leva à alteração de estrutura celular do alimento. Já no processo mecânico, nós só temos o quê? Processo físico de diminuição desse alimento. Utilize as palavras a seguir para compor uma frase. Aqui são exemplos, vocês podem fazer de qualquer forma aí, tá? De qualquer forma não, de forma assim, pensada, tá? O suco entérico é produzido pelo intestino delgado. Depois, 5. Forme a frase com as seguintes palavras a seguir. A bile é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. Cruzadinha, vamos lá. A. Movimentos de contração do tubo digestório, peristálticos. Glândula que produz o suco pancreático, pâncreas. C. Conjunto de transformações sofridas pelos alimentos no tubo digestório, digestão. D. Enzima do suco pancreático, pepsina. Maior glândula do corpo humano produtora da bile, quem que é? Fígado. Ação pelo qual o alimento é triturado, mastigação. Ação pelo qual o alimento é introduzido no sistema digestório, deglutição, deglutir. Músculo responsável pela movimentação dos alimentos na boca, língua. Tá? 7. Ana é uma garota com hábitos alimentares exóticos, diferentes. Adora comidas apimentadas, salada com muito vinagre e ainda por cima come limão com sal às mordidas, como se fosse uma simples maçã. Eu adoro também, viu, gente? Adoro. Que tipo de problemas ela pode causar para o seu tubo digestório mantendo essas escolhas alimentares? Que substância seu organismo vai ter de produzir em maior quantidade para neutralizar os efeitos desses alimentos? Primeiro, ela vai ter uma gastrite, né, seguida de uma úlcera, porque ela vai aumentar o teor de acidez no estômago dela. E no caso, pessoal, ela vai ter o quê? Fazer com que o pâncreas produza maior quantidade de suco pancreático para tentar neutralizar essa acidez excessiva aí, tá? 8. A digestão completa dos alimentos leva de 10 a 15 horas. Só depois disso é que o corpo eliminará os resíduos. Sobre isso, responda. Onde são formadas as fezes? Na porção final do intestino grosso. B. Se ingerimos uma grande quantidade de água no mesmo momento em que nós servimos de alimentos sólidos e também no decorrer do processo digestório, por que a água não sai junto com as fezes? Porque ao longo do sistema digestório, os sais minerais eles vão ser absorvidos e o restante que vai ser eliminado pelo intestino grosso. 9. Um dos processos químicos da digestão recebe o nome de quimificação, lá no estômago. Por que é nesse processo que ocorre a formação do quimo? O que é o quimo? É um líquido fino e homogêneo, né, formado lá no meu estômago a partir dos alimentos com o suco gástrico. 10. Qual é o principal papel das bactérias formadoras da flora intestinal? Fermentar e digerir o carboidrato, né? Depois, os testes. 1. C de casa. 2. B de bola. 3. C de casa. 4. E de escola. 5. D de dado. 6. B de bola. 7. C de casa. 8. B de bola. 9. E de escola. 10. B de bola. Certo? Depois, pessoal, na página 51 nós temos algumas patologias relacionadas ao sistema digestório. Dei uma lida nisso, um pouco sobre apendicite, que é muito comum, né? Cirrose hepática, constipação intestinal, diverticulite, hemorroidas, hérnia, úlcera e pancreatite crônica, tá? Dei uma lida e respondam aí o textozinho que ele está pedindo, tá bom? Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o último módulo aí do nosso primeiro bimestre, tá bom? Nós vamos falar aí, pessoal, agora sobre os movimentos da Lua, tá? Movimentos da Lua, fase da Lua e eclipse. Então, vamos lá. No caso, pessoal, sabe-se que nós temos aí movimentos que a Lua exerce, né? E sabe-se também que nós temos aí os dois movimentos principais que a Terra exerce. O movimento de rotação, onde ela roda sobre seu eixo imaginário, né? Por ela mesma. E nós temos o movimento de translação, que é quando a Terra gira ao redor do Sol. E no caso, nós temos esses movimentos na Lua também, porque nós temos aí, pessoal, a Lua sendo um satélite natural da Terra.
E dependendo, pessoal, dessa movimentação da Lua ao redor da Terra e a visualização que nós temos, ela vai apresentar as fases da Lua, tá? Que nós temos as fases da Lua cheia, a Lua crescente, nova e minguante, tá bom? Então aí, depois na apostila, eu quero que vocês deem uma olhada do posicionamento desse nosso satélite natural, que é a Lua, para a gente entender melhor como que funciona essa visualização das 4 fases. Agora, eu posso falar em eclipse quando um astro ele deixa de ser visto totalmente ou parcialmente, tá? E o eclipse pode ser de 2 tipos. Nós temos o eclipse solar e o eclipse lunar. No caso, o eclipse lunar, pessoal, é quando a Terra faz sombra na Lua, tá? E aí ela esconde totalmente ou parcialmente. Enquanto que o eclipse solar é quando a Lua faz sombra na Terra, tá? E ela vai esconder o Sol, certo? Então, é algo bem simples e agora vocês vão resolver os exercícios da página 36 e os exercícios de tarefa lá da página... Calma. Da página 53, tá? Então, vai ficar essas atividadezinhas aí para vocês. Então, da página 36 e 53, tá bom? Pra gente finalizar o bimestre, semana que vem eu vou mandar um videozinho para vocês rapidamente com a correção desses exercícios. Espero ter ajudado, pessoal. Espero também que não tenha ficado dúvidas. E se ficou alguma dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Beijo, beijo.